Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando nosso primeiro culto familiar do ano de 2026. Espero que todos aí tenham tido um excelente fim de ano, que tenham aproveitado bastante, principalmente o nosso período de recesso. E agora, é tempo de recomeçarmos, É o tempo de um novo ano, é um tempo também de renovo, claro, com certeza, porque Deus sempre renova as nossas forças. E é o tempo de vivermos tudo aquilo que Ele tem preparado para nós, durante o ano de 2026. Então, eu agradeço a todos pela presença, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Amém. Pai querido, te damos graças por estarmos aqui mais uma vez reunidos em teu nome para ouvirmos uma mensagem que tenhas nos transmitir. Te pedimos que enche a tua serva de toda sorte de bênçãos com o poder do Espírito Santo e que abra os nossos corações e nossas mentes para nos desligarmos dos nossos problemas do mundo, do dia a dia, da vida diária, para termos concentração e entendermos e compreendermos tudo aquilo que tens a nos transmitir neste momento, através da tua serva. Nos abençoe, enriqueça o nosso encontro e prepare o nosso espírito. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixo aqui também a minha saudação a você que está nos ouvindo e desejo para você, para toda a tua família, um 2026 abençoado e que você possa sentir a presença de Deus em todos os momentos, que fique reverberando na sua cabeça, muito além desse culto, mas o tempo todo, a voz de Jesus, a palavra de Jesus, porque Ele quer salvar e Ele quer operar na tua vida. E hoje, para nós abrirmos esse culto em louvor, nós vamos cantar uma música onde nós diremos para Deus o quão pequeno nós somos e o quão grande Ele é. Pelo infinito amor dEle é que nós estamos aqui. Nós pecadores, nós falhos, mas ainda assim Ele veio ao mundo para nos salvar e como se não bastasse, Ele não fez só o sacrifício e depois subiu aos céus e agora vocês que se virem. Não, Ele deixou o Espírito Santo que nos instrui, que intercede por nós e que está aqui e falará conosco nessa noite. Por isso, vamos louvar a Deus, amém? Recebi
recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. O amor de Deus é rico em benefícios. O amor de Deus não mede sacrifícios. Nos braços desse amor recebo o perdão comprado por Jesus. O amor de Deus é puro e consciente, como as manhãs, é firme e constante. Morreu naquela cruz, a morte derrotou. O amor de Jesus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão frágil e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Graça sobre graça recebi. Amém. Glória a Deus. O louvamos por isso, por derramar da sua graça a cada dia sobre cada um de nós. Isso é maravilhoso. E é maravilhoso também a gente pensar, né, que ele nos amou primeiro, né, e enviou seu único filho para nos salvar. E louvo a Deus por isso. E é muito importante a gente pensar que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E Ele é quem nos justifica, né? E nada poderá nos separar do seu amor, dessa aliança que o Senhor Deus fez por meio de seu Filho Jesus. E hoje nós vamos falar sobre este tema, nós vamos refletir sobre o livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Nós vamos refletir dos versículos 34 ao 39. E essa reflexão ela vem porque a gente passa dentro do cristianismo por momentos que muitas vezes nos fazem nos sentirmos indignos, principalmente quando pecamos, né? Porque, infelizmente, nós continuamos pecadores. Mas às vezes a gente acaba se afastando de Deus pela vergonha, ou a gente às vezes acaba achando que Ele não nos ama, né? É algo que acaba vindo dentro da gente pela vergonha e muitas vezes nós nos afastamos dele, nós nos afastamos da comunhão dele por causa do pecado, pela vergonha, porque nós às vezes nos sentimos indignos, nos sentimos impuros, mas é importante a gente lembrar que ele é quem nos purifica e tudo o que vencemos a gente vence, não pela nossa força, mas pela força dele. Este capítulo de Romanos ele fala muito sobre a salvação em Cristo Jesus. Essa carta é uma carta muito interessante que o apóstolo Paulo escreveu enquanto estava
na cidade de Corinto para propagar o evangelho aos judeus, aos que viviam em Roma, né, aos cristãos que viviam em Roma. Ele pretendia, inclusive, passar em Roma, lá e depois ir para a Espanha. Porém, como ele foi preso em Jerusalém, e depois foi para Roma, né? Lá ele ficou em prisão domiciliar. E é bem interessante. Eu recomendo, inclusive, a leitura dessa carta, porque ela fala também sobre o juízo de Deus. Ela fala, né, sobre todos os processos, né, relacionados ao juízo, ao pecado, ao juízo e também ao amor de Deus, né? Esse capítulo 8, inclusive, ele é interessante lê-lo todo, né? Embora a gente se atenha apenas aos versículos citados, né? Do 34 ao 39, que, por sinal, são versículos que nos fortalecem e nos dão forças para que a gente possa ser perseverante. Porque às vezes é difícil. Às vezes é difícil porque a gente erra e a gente pensa, não, errei aqui, me arrependi, não, voltei, acabei sem querer reincidindo. Mas a transformação de Deus, né, que Ele faz em nossos corações, é um processo. Tudo novo se faz, claro, tudo novo se faz a partir do momento que somos salvos em Cristo Jesus. Mas o processo de transformação interna, ele é lento, porque a transformação ela precisa vir de dentro para fora. E nós precisamos sempre, né, pedirmos esse direcionamento a Deus. Eu vou trazer uma reflexão a respeito desses versículos, né? Então, vamos agora ler, então, a partir do versículo 34 ao 39 do capítulo 8 da carta aos Romanos. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos e te bendizemos e também te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos pela oportunidade que temos em te cultuar de várias maneiras, unidos, seja através da internet, ou seja através dos cultos presenciais. Agradecemos por essa oportunidade, Senhor. E te peço, Pai, que teu Espírito Santo nos guie durante essa reflexão, durante essa exposição. E que tudo aquilo que vier falado venha somente de ti. E tudo que vier de mim, que seja bloqueado. Que o Senhor fale conosco durante essa noite. E que a tua palavra ela venha reverberar nos nossos corações. Possamos aplicá-la, possamos crescer cada vez mais, que possamos também ter um entendimento de tudo aquilo que será exposto, Senhor. Fala conosco, conduz essa pregação. Eu lhe rogo, em nome de Jesus. Então, como eu havia comentado, né, ao longo deste capítulo 8, o apóstolo Paulo fala sobre as características da salvação por meio de Jesus Cristo. E esclarece, também fala sobre o papel do Espírito Santo, que testifica a nossa adoção como filhos e também que intercede por nós com gemidos inexprimíveis pelo fato de não sabermos orar. E, a partir aqui pelo versículo 34, quem nos condenará? Pois Cristo ressuscitou, está à direita do Pai e intercede por nós. O que o apóstolo Paulo ele evidencia é que nada pode nos separar do amor de Cristo.
porque para nos separar do amor de Cristo teria que haver alguém maior do que ele. E aqui ele coloca vários elementos naturais que sim, poderiam nos separar, que seriam a angústia, a tribulação, perseguição, fome, nudez, perigo de espada. Né? Ele fala justamente isso, porque eles já sofriam uma perseguição social, principalmente por parte dos judeus, por parte das autoridades judaicas que não aceitavam com que o evangelho fosse propagado. Né? A gente vê muito isso no livro de Atos dos Apóstolos, né? E os primeiros cristãos, eles eram levados à prisão, enfrentavam muitas perseguições, né? O apóstolo Paulo, inclusive, foi um dos perseguidores, mas depois de sua conversão, ele também sofreu muito por amor a Cristo. Após começar a sua conversão e começar a pregar o evangelho. Inclusive, a gente vê no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, né, que os judeus de Damasco planejaram matá-lo, né, e após saber dos planos, né, o apóstolo Paulo precisou fugir, né, sendo lançado para fora dos muros da cidade, dentro de um cesto. Fora outras tentativas também que ele sofreu, né, além dos açoites, além das prisões que ele, né, passou durante a sua jornada na plantação e manutenção das igrejas, né. Primeiro ele pregou para os judeus, como a gente sabe, e depois ele foi destinado a evangelizar os gentios, né, principalmente na Grécia. E por amor a Cristo, né, a gente vê, inclusive a gente fala, né, a partir do versículo 37, porque essa parte das perseguições elas abrangem, né, os versículos 35 e 36, os apóstolos eles enfrentavam a morte todos os dias e eram considerados como ovelhas destinadas ao matador pela rejeição ao evangelho, né, que havia da parte das autoridades judaicas, da parte dos judeus também que eram subornados para poder buscar algum tipo de confusão para tentar levar os apóstolos ao descrédito, né, tentando impedir a pregação do evangelho. E é interessante que, embora este capítulo ele trate apenas das perseguições sociais, né, o Império Romano também, né, a partir do ano 64, com o Império de Nero, o reinado de Nero, começou também a perseguir os cristãos. E essa carta aos Romanos ela foi escrita por volta de 57 depois de Cristo, né? Então, tratando-se apenas das perseguições locais. Mas mesmo assim, Jesus sempre fortalecia a todos, né? Porque a gente percebe que a força ela está na fraqueza. E eles permaneciam sempre perseverantes, né? Inclusive, isso lembra uma passagem que Jesus disse a Pedro, né, que Satanás havia pedido para peneirá-lo, mas Jesus intercedeu ao Pai em favor de Pedro para que ele pudesse resistir, que a fé não desfalecesse. Inclusive, Jesus já prevendo que tudo isso iria acontecer, já sabendo, né, sabendo, porque ele sabe de tudo, ele orou, né, para que, né, os discípulos não fossem tirados do mundo, mas que eles não desfalecessem, que eles pudessem perseverar, né? Não só eles, mas até mesmo todos aqueles que viriam seguir Jesus por causa da propagação do Evangelho. E no versículo 37 aqui deste texto, ele conclui que pelo amor de Cristo a nós somos mais que vencedores sobre todas essas coisas. Ou seja, não é um triunfalismo, né? Não é que nós somos mais que vencedores porque nós podemos tudo por causa de Cristo, né? Não é, mas sim é sobre as coisas citadas anteriormente, né? Sobre todas estas coisas, ou seja, sobre a tribulação,
sobre angústia, perseguição, fome, nudez, dentre outras mazelas que assolam o crente, porque Cristo nos fortalece e nos ajuda a superar os percalços por intermédio do Espírito Santo, que nos consola e nos direciona. E é muito importante a gente lembrar, né, que diferente, né, do que é pregado, infelizmente, por muitas igrejas, né, ser crente não significa que deixaremos sofrer, porque o próprio Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33b. Neste mundo vocês terão aflição, portanto, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus ele foi sustentado pelo Pai, principalmente no momento que ele estava em uma grande tristeza, né? Quando ele estava ali às voltas de passar por todo o martírio até ser crucificado. Ele foi acometido de uma grande angústia, teve medo também, tanto é que ele pediu a Deus para que fosse passado dele esse cálice, né? Mas que fosse feita a vontade do Pai e não a dele. Isso que é maravilhoso. E no Evangelho de Lucas diz que Deus enviou anjos que fortalecia. E assim como o Pai sustentou o Senhor Jesus nos sustenta no nosso sofrimento. E sofrimento, ele não significa que nós somos abandonados, mas significa que nós somos provados, né? E por meio do sofrimento, né, que é o que traz, que nos fortalece, nós alcançamos o amadurecimento espiritual. E isso é possível quando nos deixamos conduzir por Deus e fazemos da força dele a nossa força, entregando tudo nas mãos dele. E às vezes é difícil, porque a gente entregar tudo nas mãos dele, porque a nossa fé falha. Às vezes a nossa fé falha, às vezes a nossa fé nos trai, mas ele está aqui para nos ajudar. E por isso que é importante nós termos e buscarmos aprofundar sempre a nossa intimidade com ele. Porque a partir do momento em que colocamos a ele até mesmo tudo aquilo que estamos sentindo, somos sinceros e falamos também, pedimos para que ele nos ajude a ter fé. Ele nos fortalece, ele fortalece a nossa fé. E por nos amar, ele nos sustenta, nos fortalece e também Jesus intercede por nós. Já nos versículos 38 e 39, Paulo enfatiza que nenhum poder pode romper a aliança do amor de Cristo por nós. E ele amplia para um alcance cósmico, porque ele traz condições existenciais, né? Nem morte, nem vida, inclui as dimensões espirituais, né? Quando cita anjos, nem principados, dimensões temporais, quando fala sobre presente e futuro, cosmológica, quando se refere a altura e profundidade, e termina com a expressão, nem qualquer outra criatura. Como eu havia dito no início, para que algo pudesse separar o crente do amor de Deus, teria que ser maior do que Cristo. Mas Cristo é maior do que tudo. E esse amor a que Paulo se refere é um amor pactual, através dessa aliança de sangue, que se revelou, né, através do Senhor Jesus. Né? É um amor de Deus que está nele, inclusive, e que é aplicado pelo Espírito Santo. E o amor de Deus, ele não falha, ele é perfeito, ele nos une, nos faz sermos um com Cristo, assim como Cristo é um com ele. E quando passamos, enfim, por períodos por situação em que acabamos falhando com Deus, em que acabamos desagradando, nós precisamos persistir em retornar, em pedir perdão, em pedir para que Ele continue transformando o nosso coração, que Ele nos molde conforme a sua vontade,
E precisamos perseverar e nos mantermos na presença dele. Porque mesmo a gente falhando com ele, mesmo a gente pecando, ele não nos deixa de nos amar. A gente precisa sempre pedir o direcionamento ao Espírito Santo, para que a gente possa odiar o que Deus odeia e amar o que Ele ama. E nada, né? A gente sabe que em nada a gente consegue surpreender a Deus, né? Porque Ele sabe de tudo, né? Ele é onisciente e nos conhece melhor do que nós mesmos. Mas mesmo assim, Ele não deixa de nos amar. E Ele deseja, né, que mantenhamos um relacionamento com Ele, que tenhamos intimidade com Ele. Não é somente pedirmos, não é somente nos lembrarmos dele, né, quando estamos cultuando, mas precisamos buscá-lo todos os dias, precisamos construir um relacionamento de amizade, né, um relacionamento de pai e filhos. E por gratidão e também buscando cumprir, né, o principal mandamento, né, que é amarmos a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, de toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. Nós devemos, por amor a Ele, resistir ao pecado e aprofundar ainda mais a nossa comunhão com Ele, negando a nós mesmos a cada dia. É difícil, mas a partir do momento que pedimos a Deus que sincronize o nosso coração com o dele, a partir do momento que realmente buscamos sermos imitadores de Cristo, Deus nos transforma. E essa sincronia, ela nos permite esmurrarmos a nossa carne e crescermos no Espírito. E Ele permite também com que possamos crescer espiritualmente. E eu convido, né, você que ainda não conhece o amor de Cristo, eu lhe convido a experimentar este amor. Principalmente você que está assistindo a este vídeo pelo YouTube. Eu lhe convido a experimentar por um encontro verdadeiro. Peça a Jesus para que Ele se revele a você e busque conhecê-lo mais. E também se revele a Ele. Ainda que você saiba que Ele sabe de todas as coisas, é importante a gente falar da gente para Ele. Porque dessa maneira nós podemos construir um relacionamento de amizade com Ele. Peça também para que Ele te ensine a amá-lo, pois amando nós buscamos nos sincronizarmos com Ele, porque com certeza Ele colocará, por meio da ação do Espírito Santo, o desejo de que nós desejamos fazer a vontade dEle, nós desejamos ser obedientes. E o Romanos 8, que a gente pode concluir, é que ele é um capítulo que ele nos traz a segurança cristã em relação à salvação. E ele começa, com nenhuma condenação e também, através do sofrimento, nenhuma derrota, porque Jesus, ele sempre nos fortalece. E termina na eternidade, onde ele diz que nenhuma separação. E o crente, ele é seguro, não porque segura a Cristo, mas é porque Cristo nos segura, mesmo que muitas vezes a gente acabe soltando das mãos dele. Então, o que eu posso dizer é que precisamos nos lembrar disso, principalmente quando estivermos em angústia, quando estivermos em um período de tribulação, quando estivermos passando por algum medo, ou até mesmo se temos dificuldade de nos perdoarmos por algum pecado que cometemos, mas que Deus nos perdoou. Precisamos lembrar que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque Ele tomou sobre si os nossos pecados, e se nos arrependermos genuinamente, não precisamos continuar sentindo culpa. E é isso. Eu agradeço pela oportunidade e que Deus continue nos guiando e que possamos aplicar esta palavra. Amém. Em nome de Jesus Cristo, que possamos realmente ouvir, aplicar, meditar
que a palavra seja como naquela parábola que Jesus contou, que a palavra entra, cresce, dá frutos, e que nós possamos nos lembrar sempre desse amor maravilhoso de Jesus Cristo para conosco, que nenhuma condenação há. Inclusive, é nesse sentido que vem o louvor que nós cantaremos agora, porque é um louvor que fala sobre o fato de nós não merecermos, de nós não podermos comprar esse amor. Em algumas traduções dessa música para outras línguas fala do amor extravagante, do amor chocante, extraordinário, no sentido de um amor que toca e que é muito maior do que a gente pode imaginar. É um amor que nós somos indignos, mas ainda assim Deus morreu, mandou seu Filho Jesus, que é Deus, e ressuscitou por nós. E por isso, nessa noite, nesse momento, se você conhece, louve ao Senhor. Se você não conhece, pense em Jesus, pense nesse amor, porque Ele vai falar com você, você vai se sentir elevado, tocado por Jesus Cristo. Então, louvemos a Ele nesse momento. Amém? Antes de eu falar, tu cantava sobre mim.
mesmo assim se entregou. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar para finalizar mais uma vez essa noite maravilhosa de adoração. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento, gostaria de agradecer mais um culto, mais uma oportunidade de poder engrandecer, adorar o Teu santo e magnífico nome. Muito obrigado por estar conosco nesse recesso que tivemos, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pelos Teus livramentos. Muito obrigado aí, Deus, por ter mais uma vez falado conosco através da palavra, dos louvores, de todo o culto aqui que prestamos a Ti. Muito obrigado por ter trazido aí nossos visitantes, tanto que vão nos ouvir pela internet, tanto que estão aqui presentes. Muito obrigado por tudo, Pai. Que o Senhor continue se fazendo presente em mais um ano que estamos aqui engrandecendo e honrando o Teu santo e magnífico nome. Que esse ano seja um ano de várias bênçãos, onde a gente possa alcançar através do Teu Espírito lugares em que ainda não alcançamos, Pai amado. Esse culto ele possa chegar muito longe, mais longe do que já chegamos antes, Pai. Que o Senhor possa nos usar como instrumentos e hoje seja apenas o começo de mais uma jornada extraordinária na Tua presença, Pai. Que a gente tenha uma noite abençoada, um resto de semana abençoada e que hoje, o próximo culto, assim como hoje também, venha a ser uma bênção, Pai. Assim desde já te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão e consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós. E a igreja diz amém. 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 Agradeço a todos pela participação, por terem assistido até aqui. Lembrando que os nossos contatos estarão na descrição do vídeo. Peço a vocês que deixem o seu gostei, que também compartilhem aquelas pessoas que estão necessitadas da palavra de Deus. E deixem também nos comentários o seu pedido de oração. Lembrando que os nossos cultos acontecem todas as quintas-feiras. Convido vocês a participarem conosco também, pelo link que estará na descrição do vídeo. A paz do Senhor esteja com todos vocês. Desejo a todos vocês um excelente dia, tarde e noite. E que Deus os abençoe. Amém.